Olá, boa noite a todos. Estou esperando aqui. Olá, João, Márcia Carvalho, Marcita, Solange Riccioli, Cassinha, tudo bom, Cássia? Ali Gasparim já falou que já estava um tempão esperando a gente. A Bianca entrou. Ô Bia, eu te mandei um convite aí. Parará. Boa noite a todos, só aguardando a Bianca entrar aqui. Bianca Gamberini, parceira de todas as noites. Olha a Bianca aí, gente. Essa parceira de boas todas as noites, vamos explicar para Bel. Todas as noites de para pensar. Todas as noites para pensar, todo mundo entendeu, só a mente suja sua que não entendeu isso. Boa noite, Coisa gente. feia. E aí, galera, tudo bem? Todos bem? Peraí, tomar uma água. Ai, Pã, oi, Pã. Trabalha comigo lá na clínica. Quem? A Pamela. A Lá em Novare. é isso? Isso. É isso aí, galera. Vamos aí. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um webinário para pensar, que por enquanto tem sido apenas via live do Instagram. Eu tenho, confesso que eu não tenho conseguido tempo para dar uma olhada lá, para fazer pelo Zoom, mas eu prometo que algum dia, em algum momento, isso sai do papel e vira uma realidade. A gente tentar fazer pelo Zoom e junto aqui com uma live. Mas eu que não tenho conseguido realmente parar uma hora para me dedicar a isso. Vamos ver se, quem sabe nessa semana eu consiga fazer, que eu vou viajar amanhã, então eu tenho tempo aí para... Vamos ver se sobra um tempo para ver essas coisas aí lá em Mossoró. Mossoró, terra boa. Você conhece lá, Mossoró? Conheço. Fui da última vez que a gente foi para a Jornada do Cero, fui lá para casa da Wilza. Ah, você, na volta, né? Depois você de lá, você foi para... Vamos lá, vamos falar de respiração? Vamos respirar. Vamos falar sobre o quanto a gente não, a gente respira de um ato totalmente fisiológico, né? A gente respira porque respirar faz parte da vida, mas o quanto que a respiração pode influenciar estados internos, influenciar nossa vida, pensamento, influenciar tudo a partir do momento que a gente respira, né? De uma forma mais consciente. É isso que esse é o tema? Respirar e relaxar está aqui. A respirar assim, e relaxar, se não me engano, eu acho que é a Andrea, né? É a Andrea, se não me engano, que é respirar e relaxar. Eu tenho dúvida sempre com a... Ajuda a gente. Mas eu acho que o respirar e relaxar é a Andrea, né? Acho que só faz um joinha aí, Andrea. Acho que é a Andrea. Que ela fala muito disso, sim, né? Inclusive, ela tem um workshop que vai ser em Gonçalves, se não me engano, né, o Andrea? Falando sobre isso, sobre essa respiração mais consciente. É isso aí. Vamos aí? Enfim, ela mesma tá aqui dizendo. A Roberta também, oi, Rô. Vamos lá. Eita, que eu esqueci de tirar aqui para não tocar. E eu acho que é bem isso que você falou, Sérgio. A gente respira o mínimo para sobreviver, né? E a gente esquece que a gente tem uma ferramenta. Tem uma amiga que hoje está fazendo um workshop também sobre respiração, é quinzenal aqui em São Paulo. Encontro com Espiritualidade, a Vivian Amarante, e ela sempre fala de uma coisa que me inspira muito, assim, que a respiração é uma tecnologia de ponta que a gente tem disponível 24 horas por dia, de graça, o tempo todo, e que é extremamente eficaz aquilo que se propõe. O que a respiração traz não é uma resolução dos seus problemas, mas talvez uma forma de lidar melhor em momentos de turbulência, enfim. A gente fala lá no Namastê um pouquinho sobre a importância da respiração, né? E o que me remete muito é, quando a gente está com foco na respiração, quando a gente está prestando atenção na nossa respiração, para mim é a maneira mais fácil, isso dentro da minha maneira de ver, é a maneira mais fácil de se manter presente, né? Em estar no aqui e agora, onde tudo que existe
é muito menos do que a sua cabeça está imaginando. Tem um memezinho que diz algo assim, fica tranquilo, 90% das coisas pelas quais você sofreu só aconteceram na sua cabeça. Então só respira. Né? Então volta para agora, presta atenção no que está acontecendo agora, e tira essas caraminholas, como diz o Sócrates no filme Poder Além da Vida, jogue fora o lixo que está na sua mente. E para mim a maneira mais fácil, mais rápida, é se conectando com a respiração. A respiração tem uma... Quando muda seu estado interno, a primeira coisa que altera é a sua respiração. Quando você sente raiva, né, a primeira coisa que muda é a sua respiração. Você começa, porque na realidade a raiva, né, a sua respiração muda, ela fica mais rápida, mais intensa. Você está se preparando para uma briga, ou se preparando para uma fuga, não importa. Mas o seu corpo começa em movimento. Quando você está triste, a sua respiração diminui. Né? É como você não trouxesse fluxo de vida. No Namastê a gente fala, né, o quanto que a respiração tem a ver com o fluxo de vida. A yoga fala disso, né? A yoga, os pranayamas, né, que são todo o processo de respirar, trazer toda essa energia que está contida, né, no ar, junto com o ar. Então, trazer o pranayama, essa respiração. Então, quando você respira, a maneira como você respira demonstra o seu estado interno. Então, olhar para isso, né, focar na sua respiração, que é o que a gente faz quando a gente faz o renascimento. A gente traz muito essa ideia, né, de estar respirando conscientemente, trazer consciência para a sua respiração, de um ato que você faz milhares de vezes, ou não sei se milhares ou centenas de vezes ao dia, de uma forma totalmente automática, e a gente não tem ideia do quanto isso pode interferir ou nos ajudar nesses processos, né, de centramento mesmo, né? Quando eu vou me dando conta de como está a minha respiração, se eu colocar um pouco de controle, voltar ao centro, respirar de uma maneira mais tranquila, voltar ao centro da minha respiração, vai me trazer um estado interno mais tranquilo ou mais centrado, buscar esse centramento. Né? Então, eu falo muito dessa... pelo menos eu tenho olhado muito também para esse processo de eu respirar de uma maneira mais adequada, eu respirar de uma maneira mais tranquila. E não necessariamente respirar mais profundo ou menos, mas é só me dando conta de como eu respiro mesmo. A especialista em respiração aqui, ela escreveu, a Andrea, Baby Steps, um ciclo de cada vez, né, a respeito da respiração, mas ela pôs uma outra coisa que eu achei legal, que equilíbrio, consciência e presença. Né? Quando eu vou me dando conta da minha respiração, eu tenho esse equilíbrio, eu tenho essa consciência, eu tenho estado de presença. Eu tenho uma experiência, perdão, Bianca, eu tenho uma experiência. Era exatamente a frase que eu ia falar. Qual? Eu tenho uma experiência a contar, era exatamente então a frase que eu ia falar. Não, fica tranquilo. Eu falo depois, vai, fala aí, eu conto a minha depois. Eu nunca tive uma crise de ansiedade. Eu acordei essa semana com uma crise de ansiedade, assim. Eu acordei e ali eu entendi o quanto é ruim uma crise de ansiedade. Eu nunca tive. Acho que eu tive a primeira vez, assim, eu acordei, ao mesmo tempo uma falta de ar, uma ansiedade de ar e uma dor, um algo aqui, e eu esfriava, eu esquentava, eu fui ao banheiro, assim, e aí tudo que eu falava para mim era assim, respira. Só respira. Vai passar. Né? E aí eu perdi a respiração e tudo que eu fazia o tempo inteiro era volta a respiração, foca na respiração, e eu fui acertando a minha respiração, porque a minha sensação era parar de respirar, a minha sensação era entrar num processo de desespero. Eu percebi a minha respiração, porque eu ia percebendo a minha dor, eu ia percebendo a minha ansiedade tomando conta, medo, e tudo que eu falava para mim naquele momento respira. Demorou, eu não sei bem quanto tempo demorou, porque eu fui pro banheiro, eu sentei ali no banheiro e fiquei ali um tempão, né? Tempão na minha cabeça. Mas acho que demorou uns 3, 4 minutos, 5 minutos talvez aquilo. Mas em algum momento, assim, aquilo foi voltando. Foi voltando, assim. Eu fui tomando conta dos meus pensamentos. E aí, quando acabou, né, eu lembrei, foi essa semana, eu lembrei que acho que foi na semana passada,
a gente já tinha definido falar sobre isso já desde o final do último, né? E aí eu falei, puta, engraçado, né? Como veio essa crise e como eu pratiquei essa história do quanto que a respiração ela é curativa, né? E tudo que eu fiz naquela hora foi só respira, né? Eu falei, meu, respira. Vai passar, eu fui trazendo um pouco de consciência, aí eu fui olhando, porque enquanto eu estava prestando atenção na minha respiração, tudo que eu tinha era consciência sobre o meu processo mental, do quanto que a minha mente estava me tirando do centro, o quanto minha mente estava projetando, trazendo um monte de medos, e eu falei, puta, isso não é real, esse medo não é real, né? Esse medo é apenas uma criação da minha mente, então respira. E foi justamente trazer esse processo de respiração que me trouxe de novo ao centro, né? E aí eu acabou, saí do banheiro, fui para a cama e é como se nada tivesse acontecido, né? Fiquei com aquela a experiência estava ali presente, mas quanto foi importante olhar para minha respiração e mais ainda não brigar com aquilo, né? Em nenhum momento. Por isso eu falo muito importante da respiração, porque quando você respira, a gente para de brigar com aquilo. Eu só olho, eu passo a ser um observador de todo o processo. Pelo menos essa foi a minha experiência ali. Eu só observei todo o processo, né? Como era o tamanho da dor, o que vinha, o quanto a minha cara, né? A minha cabeça esfriava, esquentava, a sensação de falta de ar. E a única coisa que eu trazia para respira, volta ao centro. E aí, com consciência, que é o que a Andréa colocou aqui, a respirar e relaxar, né? Eu fui observando a minha mente, trazendo todos os medos, aquilo que estaria me trazendo ansiedade. Então, só uma experiência assim, do quanto que respirar me faz voltar ao equilíbrio, não necessariamente mais rápido, mas não me tira, ou é menos complicado voltar ao equilíbrio, eu tenho mais consciência do processo quando eu respiro. Porque senão eu só faço parte, aí eu faço parte do trem descarrilhando, né? Eu sou só um passageiro nele. Quando eu estou consciente, eu só percebo que eu tenho a sensação de que o trem está descarrilhando, mas ele de fato não está. Bom, A mente mente, né? E quando a gente toma controle, toma as rédeas da mente da gente, muitas coisas conseguem ficar mais centradas, enfim, mais reais. Eu tenho duas experiências, na verdade, uma minha e uma de um amigo, né? E a minha é da época que eu fazia ainda formação em Tantra, lá atrás, em 2014, e com um dos meus professores eu me submeti a um tratamento de uma massagem que se chama biocontato. E era bastante dolorido em alguns lugares, porque tinham muitas memórias corporais, enfim. E ele apertava e ele falava para mim, só respira. Respira através da dor. Respira através da dor. Essa dor vai passar só na hora que você conseguir respirar nesse lugar. E na hora que eu levava a minha respiração naquele lugar, soltava. Era uma soltura muscular. E aquilo simplesmente desaparecia. Era uma dor absurda antes, mas eu percebia que era eu que resistia. Eu vi aqui a Geni colocando algumas vezes que ela teve bastante dificuldade no Namastê com respiração, que ainda é um desafio para ela, enfim. A Geni, né, que está falando? Eu estava acompanhando aqui e era bem o que o Fábio, o terapeuta, meu professor na época, falava para mim. Respira através disso. Leva a sua respiração lá e é isso que vai te fazer atravessar a dor. E me veio isso na cabeça agora, eu nem lembrava, porque eu ia contar uma história que aconteceu agora em julho, né, que eu fui fazer um retiro da pós que eu estou fazendo de psicologia transpessoal, e a gente foi trabalhar a respiração. Lá a gente estava fazendo respiração holotrópica, e segundo assim, minutos antes da gente entrar para fazer um renascimento, de uma forma diferente do que a gente faz lá no Namastê, um amigo meu foi tirar uma foto, escorregou na grama e zoou o pé dele. A gente estava em São Roque e ele teve que ir para o hospital. Ele fraturou o pé, teve que colocar um monte de pino, fazer cirurgia. Agora está começando a andar, eu encontrei com ele na quarta-feira. Ele está com bengala e foi a primeira vez desde então que eu o vi de sapato, né? Então foi uma coisa bastante pesada. E ele saiu de lá onde nós estávamos, o Espaço Arco-Íris. A gente saiu do Espaço Arco-Íris,
ele foi de carro até um hospital ali, acho que em Vargem Grande, alguma coisa assim, e depois veio para São Paulo para ser atendido aqui. E ele falou que a única coisa que fazia ele aguentar a dor, porque não mexeram no pé dele, já sabiam que era um caso de cirurgia, a única coisa que fez ele suportar a dor foi respirar. Então, o que ele fez foi usar a técnica que a gente aprendeu naquele momento, mas o quanto a respiração em mais ou menos uma hora, um pouco mais de uma hora, dentro de um carro, sacudindo, foi o que fez ele conseguir chegar até o São Luís, aqui em São Paulo, e ser atendido para ser operado no dia seguinte. A experiência que ele compartilha enquanto eu falava para mim, respira, e ia me mantendo presente, eu não perdia o controle, e eu sabia que aquilo ia passar, e ele não falou nessas palavras, mas é bem o que você estava falando, de uma crise de ansiedade. Eu estou aqui, isso vai passar, eu já estou sendo socorrido, né? Está tudo em paz. E o quanto, quando a gente deixa as nossas emoções num momento desse de muita dor, seja física ou pode ser simplesmente emocional também, o quanto a gente traz essa consciência, essa presença, a gente entende que muitas das coisas vêm do medo, vêm da ideia de que estamos presos naquela situação e que aquilo nunca mais vai passar. Volta para agora, né? Volta para a lógica, vai para a lógica, peça ajuda para quem está próximo, se for necessário, né? Mas a respiração para mim é a maior ferramenta num momento onde você não consegue, onde você não tem alguém próximo. Foco na sua respiração e entende que isso é só um momento e que logo mais isso vai passar. Assim como o ar entra, o ar sai, assim como tudo chega, tudo vai. E lembra do anicca, né? Tudo nessa vida passa. Absolutamente nada fica estático no mesmo lugar. E que bom, né? Sim. Acho que olhando para todo esse processo assim, né, do quanto que respirar é importante, se dar conta, né? Acho que se dar conta, né? Essa experiência desse seu amigo assim é muito rico nisso, porque quando eu estou respirando, né? Primeiro ele me traz na consciência, né? Estar consciente, que é o que a gente faz muito no renascimento, né? Quando a gente fala no processo de renascimento, e nem sei se todos que estão aqui com a gente, ó, estão batendo em 33 pessoas aqui com a gente, né, na live aqui. Não sei se todo mundo aqui conhece o processo de renascimento, né, que a técnica, que é uma respiração holotrópica, circular, conectada, né, e uma respiração consciente, a gente respira de uma forma diferente, né, e trazer essa consciência é o que me faz observar o todo, né, porque muitas vezes a gente está tão no dia a dia, tão no automático na respiração, que a gente não percebe as coisas. E ok, também não é a ideia que não, então tá, todas as vezes eu vou ficar respirando, pensando na minha respiração. Não, nós temos tantas coisas para fazer, mas de vez em quando pare. Quando você se incomoda, não tem uma dinâmica que fala assim, tá com raiva, conte até 10, né? Mas o contar até 10 é para você fazer o quê? Não é não, é contar até 10 para prestar atenção na sua respiração, porque quando você respira, você traz consciência, você está consciente quando você está olhando, percebendo a sua respiração, me dá uma ideia que você está consciente do que está acontecendo, diferentemente quando você está num processo de dor, porque aí a sua respiração mudou, aí você passa a viver o momento, né? É o que nós falamos um pouquinho, e talvez só uma analogia, não sei se bem se é isso, mas a visão que nós chamamos de uma visão dissociada é uma visão associada. O que é uma visão dissociada, né? Então, talvez a forma mais prática aqui de falar isso é quando você se lembra, né? Vamos pensar, hoje você jantando ou almoçando ou tomando banho agora há pouco, né? Quando você lembra dessa cena, você se vê na cena, você vê lá, olha eu tomando banho, olha eu comendo, olha eu fazendo qualquer outra coisa, ou você está na cena tomando banho, você não vê nada, é como se você visse apenas a água caindo, você vê o copo vindo até sua boca, né? Como é para você? Não sei como é para você. Mas se você se vê na cena, você vê um personagem como se fosse um filme, a sua visão é dissociada. Se você está na cena, né, se você vive a cena, incorpora na cena, a sua visão é associada. Então, a visão dissociada é quando você está se vendo. E não tem nada nem melhor e nem pior, tá bom? Apenas momentos.
nos meus sonhos, em alguns momentos eu tenho uma visão dissociada. Eu me vejo no sonho, né? Eu estou sonhando e me vejo lá na cena. Em alguns outros momentos eu tenho uma visão associada. Quando eu me sinto caindo para uma coisa, é eu me ver caindo. A outra coisa é quando eu sinto que eu estou caindo, visão associada. E aí eu até faço assim na cama, né? Ou quando você está beijando alguém, né? Parece que é real, você sente os lábios da pessoa, né? Uma visão associada. Quando você respira, a sua visão é dissociada. Na visão associada, você está vivendo a cena, vivendo a dor, vivendo todo aquele drama, o trauma está lá presente. Na visão dissociada, eu sou um observador de tudo que está acontecendo. Né? Então, quando eu estou lá com raiva, e se você começar a fazer isso agora, você vai sentir, vai ter a sensação da raiva. Ou se você fechar o corpo assim, começar a respirar curtinho, você vai ter uma emoção aqui, muitas vezes a tristeza vindo à tona. Né? Quando você está presente na sua respiração, você pode até observar a cena da raiva, observar a tristeza e aprender com aquilo. E olhar e ter uma visão, através de uma visão dissociada, aprender com aquilo. Então, a respiração me dá uma ideia que me põe mais presente, né? Me põe mais pleno ali, não vivendo aquilo, mas observando. Observando. Tanto as coisas que são boas, como as coisas que são ruins. Né? E isso é importante. É claro que aquilo que é bom eu quero viver novamente, mas isso pode trazer um apego. Quando eu apenas observo, eu entendo que aquilo também é passageiro. Assim como as coisas que são ruins são passageiras, né? A lei da impermanência, ou a Nietzsche, né? Que a Bianca está trazendo aqui, né? Do budismo, né? Que tudo é passageiro. As boas coisas e as coisas ruins também são passageiras, né? Nada é eterno. Mas trazer essa respiração, e isso pode ser, né, que é o tema, o poder da respiração, isso pode ser muito curativo, né? Isso pode ser muito curativo quando eu respiro de uma forma consciente, quando eu trago uma respiração melhor, eu vou equilibrando tudo aqui dentro, trazendo a ideia também que boa parte das doenças que nós manifestamos, principalmente nos dias de hoje, na atualidade que nós estamos vivendo aqui, né, onde tudo é muita correria, muito estresse, né, quando eu estou mais equilibrado, né, eu tenho talvez um equilíbrio emocional melhor e vivo uma vida melhor. Né? Só complementando aqui o que eu estava trazendo, e eu pulei, que é essa parte que boa parte das doenças que nós manifestamos hoje são doenças puramente emocionais. Né? Desse desequilíbrio emocional que nós estamos vivendo. Então, talvez aprender a respirar ou respirar com mais consciência melhor, né? Vai trazer um equilíbrio maior para você, um emocional melhor, e talvez isso possa melhorar o seu estado imunológico, né? A sua visão de mundo, né, muda através de uma respiração mais consciente. A gente fala bastante, a gente fala lá no Namastê sobre como a forma que a gente respira traz informações sobre como a gente vive a vida da gente, né? Então a Geni, que acabou de se despedir, aqui, boa noite, querida, trazendo de novo o exemplo dela, dizendo que tem dificuldade de uma respiração mais consciente. Se a gente puder, eu tenho duas sugestões aqui. A primeira é o que a gente fala no Namastê, e depois eu sugeri um exercício que eu tenho feito e compartilhado com as pessoas que eu atendo e que está surgindo um efeito bem bacana, assim. O que a gente fala sobre respiração e que eu acho que vale a pena prestar atenção. A maneira como a gente inspira diz muito sobre como a gente conquista as coisas da vida da gente. Então tem gente que a gente observa que na hora que vai inspirar tem muita dificuldade. Então puxa o ar como se o ar não viesse, né? Então, se esse é o seu caso, ou se você percebe isso, faz uma relação em como é conquistar as coisas na sua vida, né? Conquistar o sucesso, os seus sonhos, enfim. Como é conquistar as coisas na sua vida. A maneira como você expira, como você coloca o ar para fora, tem a ver com como você usufrui dessas coisas que você conquista. Então, muita gente respira, inspira bem, mas na hora de expirar, joga fora o ar completamente. Então faz algo assim.
Então você conquista, 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 batalha, conquista, e na hora de usufruir, não presta atenção em nada, simplesmente não aproveita. E aí, se esse é o seu caso, meu convite é para você olhar como você cuida das suas coisas, como você cuida das suas relações, como você cuida das coisas que você conquista, qual é o benefício que você tira depois de batalhar para conseguir algo, para conquistar algo que é de seu desejo, o que você faz com isso? Né? Qual é a sua atitude perante aquilo que você conquista na vida? E a sua respiração pode ser um bom indicativo disso. Alguma coisa a mais para colocar nesse aspecto, Sérgio? Deixa eu trazer um exemplo disso, assim, né? Que eu tinha essa respiração, assim, né? Quando eu estava na formação de renascimento, eu lembro que o Caliz, que é o mestre, né? O cara que ensinou a técnica do Instituto de Renascimento de São Paulo, que, né, também faz lá a formação dele lá no nosso espaço, meu já não, lá no Recanto Lakshmi, né? O Caliz do Instituto de Renascimento de São Paulo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer uma respiração assim, conduzida, alguém que estava me acompanhando, quando acabou, ele me falou assim, né? A minha respiração era muito assim, respiração pela boca, tá bom? Porque lá a gente faz pela boca, enfim, não todas, mas a respiração do renascimento era assim. Aí ele falou assim, você luta para conquistar, né? Você batalha nas suas conquistas. Eu falei, é isso mesmo. Aí ele falou assim, mas você não usufrui o que você conquista, né? E eu falei, e é exatamente assim que eu, não sei nem se eu vivo ainda, mas eu vivia muito. Mas eu entendo também trazer só para conceito, né? Para conceituação aqui, lei pessoal, né? Eu sou uma decepção. Né? Muito disso pode ser, eu sou um fracasso, né? Pô, eu preciso conquistar. Ok, conquistei, já o desafio já está feito. Ah, eu preciso do próximo. Eu sempre falei que eu era um cara movido a desafios. Né? Então, eu não usufruía das minhas conquistas, né? Eu não usufruía daquilo que eu estava trazendo. Né? E talvez não seja tão fácil observar isso, mas observar no dia a dia mesmo. Como que eu estou vivendo a minha vida, né? Porque muitas vezes eu estou atrás sempre de um desafio maior, desafio maior, desafio maior. Você dá conta do quanto você não está aproveitando, você está conquistando. Você não está relaxando na sua respiração, né? Relaxar um pouco mais. Porque, e ainda, volta a insistir ainda, né, nessa correria maluca que o mundo se enfiou, né, dessa necessidade de ter, de conquistar e tudo mais, né? Então, o que a gente precisa aprender a fazer, talvez seja, relaxar um pouco, inclusive no usufruir o que a gente tem, né? Usufruir um pouco mais do que nós estamos conquistando. Então, porque essa necessidade o tempo inteiro, observar esse processo da respiração é um caminho, né? Mas se eu não consigo observar basicamente isso, eu posso observar como é meu comportamento no dia a dia, né? Como eu me comporto, como eu fico correndo atrás, né? Conquistar, 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 conquistar. E muitas vezes eu nem usufruo daquilo que eu estou conquistando, né? E só trazer um complemento aqui, que a gente fala também no Namastê, assim, a inspiração, né? Quando eu trago o ar, olha como, quando a gente fala que a gente está, tem dias que eu acordei hoje o quê? Inspirado, né? Hoje eu acordei inspirado, ou seja, eu estou trazendo muito ar, né, para a minha vida. Né? Uma outra coisa que a gente fala também sobre quando o ambiente está pesado, a energia está pesada, naquele momento da sua vida, eu vou para a praia. Para que você vai para a praia? Eu vou para a montanha. Para que você vai para a montanha? Buscar o quê? Novos ares. Né? Vou buscar novos ares, né? Um lugar onde eu me inspire, um lugar... E é isso, respiração tem tudo a ver com trazer essa energia que está contida, né, para trazer uma respiração. Isso é vida. Isso é vida. Né? A respiração tem todo esse poder porque é vida. Ali Gasparim, é a Aline? Ali Gasparim, que está falando que ela segura e prende a respiração inconscientemente. E aí o convite, Aline, é Aline, eu estou falando certo? Você conhece? Eu não me lembro dela, me perdoe. Pelo menos na fotinho pequenininha eu não consigo ver. Confirma para mim se seu nome é Aline. Isso, oi Aline. O convite é, o que você prende? O que você segura? Né? Pode ser, de repente, uma relação, pode ser coisa material, pode ser, enfim, o seu trabalho, mas é trazer para si essa
esse questionamento. O que eu estou segurando? O que eu estou prendendo na minha vida? O que eu tenho medo de perder? O que eu tenho medo de deixar solto? Né? A respiração fala muito sobre como a gente vive as nossas relações, a nossa realidade. Né? Uma outra coisa que tem a ver com respiração é foco. Né? Quando você, o que eu estava falando lá no começo, né? O quanto a gente vai se perdendo, e a Andrea falou aí que a respiração alta, uma respiração mais rápida, tem a ver com, são pessoas ansiosas, né? Então, o que você está ansiando? Né? Por que você quer mudar o que você está vivendo agora? Né? O que não está legal agora e que você está pensando no depois e já fica perdida nesse monte de pensamento? Volta para agora, respira nisso. Né? Lembra dessa história que eu estava falando sobre o biocontato, que é uma massagem, né? Um tratamento de massagem? Respira pela dor, respira na dor. Né? Uma das coisas que a gente fala muito em condução de um relaxamento e tudo mais é respira fundo. Sente o ar chegando até a ponta dos seus pés. Sente o ar chegando até em tal lugar do seu corpo. E pouco a pouco como você pode fazer isso para você. Né? Como você pode trazer essa consciência de respirar onde está doendo. Hoje eu passei o dia, agora eu estou até melhor, mas hoje eu passei o dia com bastante dor. Né? Do meio da tarde até agora há pouco eu estava com bastante cólica. E o que eu fazia, e atendendo, enfim, o que eu estava fazendo é imaginando o ar chegando até o útero, relaxando a minha dor, fazendo com que aqueles movimentos fossem mais harmônicos para que não trouxessem mais dor para mim. E aquilo foi passando. Aí eu me desconectava, daqui a pouco voltava a dor, e eu simplesmente voltava na minha atenção para respirar e sentir o ar chegando até aquele lugar, conversando com o meu corpo. E pouco a pouco, não é que ele resolve todas as dores, mas ele alivia, né? Te dá condições de passar por aquilo que já que você não pode resolver em um determinado momento, trazendo meu amigo de novo com o pé quebrado, vindo de São Roque para cá, ele não podia nada, não tinha nada para fazer naquele momento. Então, respira naquilo, né? E vai levando alívio conscientemente, que é muito o que você estava falando do controle da mente, né? Vai passar. Leva esse alívio para aquela dor que você está sentindo, seja ela física ou emocional. E o exercício que eu queria sugerir, não sei se você queria falar alguma coisa, Sérgio, posso sugerir daqui a pouco o exercício. Não, é só que a Aline colocou aqui, né, a Aline Gasparin, medo de perder as pessoas, né, e acho que essa é uma parte importante, do quanto que, quando eu travo, na realidade, eu não consigo liberar o ar, né, eu não consigo liberar esse ar que está aqui dentro, então eu tenho que travar, e isso tem muito a ver com medo mesmo, né, eu tenho medo de perder o ar que me sustenta, mas eu preciso renovar, eu preciso abrir mão para poder entrar ar novo. Enquanto a gente não abre mão desse ar velho, desse ar que está aqui, já fez a função dele, eu não abro nada para o novo. Então, isso é o que a Bianca trouxe, do que você está com medo de perder, e ela está falando assim, as pessoas, o quanto eu tenho que ter o controle disso. Né? Eu lembro, durante a formação, a gente falava um pouco sobre alguns processos, né, de quem tinha bronquite asmática, né? Que a bronquite asmática, a característica é eu não consigo respirar. Não é que você não consegue respirar, você não consegue liberar o que é velho para trazer o que é novo. Então tem um medo. Então é isso que está aqui. E aí a Marta, né, que é minha cunhada, está colocando aqui. Às vezes a ansiedade não me deixa respirar. A ansiedade tem a ver com o medo, né? E o medo ele pode gerar um pânico. E no pânico eu travo. Né? A reação muitas vezes é eu me travar e é quase não ter. Porque no fundo, no pânico é melhor nem. Não é que é melhor não viver. Né? O pânico pode ser tamanho, né, que ele, eu não tenho vida naquele momento, eu não consigo. E de novo, né, a gente não tem a forma, está falando da respiração, essa não é a forma de curar, não. Né? Eu acho que muitas vezes você tem uma crise de ansiedade, é importante você ir para o médico, isso é recorrente, né? Ter um tratamento psiquiátrico muitas vezes, porque o remédio vai equilibrar as funções químicas da mente para trazer um equilíbrio, mas é aprender a olhar para todos esses medos que a mente está trazendo, né? Esses dias eu assisti rapidinho, a Flávia Melissa estava com a Semana do Autoconhecimento, e um dia desses foi a Nana, né, que é a irmã da Flávia, e elas estavam falando sobre aquilo que a Nana mais entende, que ela é especialista nisso, que é sobre ansiedade.
E uma das perguntas que surgiu lá era sobre a diferença entre medo e ansiedade. Aí a Nana me trouxe uma explicação que faz sentido, assim, que medo é algo é agora, o medo é presente, assim, é esse momento. A ansiedade, né, ele tem a ver com o medo de um futuro que é mais distante. O problema é que a mente acha que isso vai acontecer agora, né? Ou que ela acha que, porra, não tem solução aquilo, e aí vem essa crise de ansiedade, que para mim, por trás dessa ansiedade também tá medo. Medo de um futuro que eu acho que não vai acontecer, ou que eu acho que vai acontecer, que vai ser medonho, né? E aí, e muitas vezes a gente tem essa sensação, assim, de que a gente consegue respirar. Que é um pouco do que eu passei nesse dia que eu acordei com uma crise de ansiedade, tinha muito medo envolvido. E aí eu falei, meu, tudo que eu fiz nessa hora, eu falei, meu, para, se dá conta, respira, respira. Né? Eu fui trazendo a respiração, equilibrando a minha respiração, olhando para aquilo que estava acontecendo, porque isso me traz, e essa foi a prática, né? É viver na prática aquilo que a gente fala aqui, trazer consciência para aquilo que estava, para os meus pensamentos, e falar, meu, isso não é real. Né? Esse pensamento não é real. Né? Isso não vai acontecer dessa forma, não precisa ser dessa maneira, trazendo consciência, opa, volta, respira, e aí eu volto, ok. Então, tudo isso é muito, sim, presente, eu entendo tudo que estamos falando aqui, mas é olhar para todo esse processo aqui, do que a gente está falando. Respiração não é a salvação do mundo, mas é um caminho bem bom e bem simples, grátis, né? Gratuito. Grátis, tá disponível a todos, a todo momento, mas é fazer uma respiração nesses momentos mais consciente, né? Se dar conta de como você está respirando, de como você está processando isso, né? De como que o pensamento, à medida que você vai pensando, se você começar a pensar agora em tristeza, vai mudar a sua respiração. Se você começar a pensar em momentos que trouxeram dor, vai mudar a sua respiração. É isso. A respiração está sempre regulada com esse estado interno. Ela vai trazer muito claramente esse estado interno que nós estamos vivendo. Pronto. A Aline está falando aqui, né, na questão do desapego, né, sobre quando ela falou de medo de perder pessoas. Mas tem uma coisa, Aline, aquela frase que eu postei esses dias, Sérgio. Quando o tal do desapego vem do medo do apego, ele é mais uma prisão do que uma liberdade. Então, desapego não é ter medo do apego, né? Isso é uma outra, é uma fuga do desapego, ou do apego, e não tem caminho. É entender essa segurança, é se sentir segura, é fazer um trabalho, muitas vezes terapêutico, sim, para se sentir mais segura, para entender de onde vem esse medo, para olhar para esse nozinho emocional de algo que aconteceu lá atrás na sua vida e trazer um pouco mais de consciência para o agora, saber que o que ficou lá atrás ficou lá, trazer isso de uma forma bastante sedimentada para que você consiga mudar pouco a pouco o seu padrão respiratório e se sentir mais confortável. A Andréia está colocando... Oi, então diz. Pode falar aí. Não, que a Andréia estava falando que respirar consciente produz GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, que acalma, porque inibe o sistema nervoso central, e esse é um dos componentes dos calmantes que a gente compra na farmácia. Viu? Não precisa ir para a farmácia, é só respirar que você vai produzir o quê? GABA, é isso? GABA. Gabar-se. Vai ficar todo gabada. Gabar foi legal, né? A Janaísa Santos, acho que é a Janaísa Santos, ela tá falando assim, essa respiração representa momentos que a pessoa está vivendo ou ela sempre foi assim e não muda? Entendeu a pergunta? Entendi a pergunta. Eu acho que as duas coisas. E pode ser que você tenha um momento de alteração respiratória, mesmo que seja um momento da sua vida, por algo que você está passando, ou pode ser um padrão que você carrega, como diz a Aline lá atrás, que isso é uma coisa que já um padrão dela, né? De segurar a respiração, de prender o ar, de não deixar ir. E aí o conteúdo que tá... alguma coisa assim, né? A Geni disse alguma coisa que ela não consegue respirar. Ela teve dificuldade, que ela tem dificuldade de fazer uma respiração mais consciente. E o convite diz. E aí ela fala assim, né? Isso não muda? Eu acho que muda quando, na minha visão, quando você consegue entender qual é o seu padrão de comportamento,
Por que que você respira desse jeito e não respira de uma outra forma mais equilibrada, mais harmônica? Qual é o conforto que você tem nesse lugar? Qual é o desconforto que você tem nesse lugar? A Andrea, né, a Respirar e Relaxar aqui, que está nos auxiliando aqui, né, com essas informações úteis para nós, assim, que a gente não conhece nada em termos técnicos, né, e em algum momento lá atrás ela falou assim, é treino, treino, treino. Né? Mudar um padrão de comportamento é treino. Você não muda com uma varinha de condão. É olhar para o processo e fazer as mudanças necessárias. Porém, o cuidado para mim sempre o cuidado é olhar de uma maneira mais profunda, porque senão eu só vou atrás da fórmula e a gente já entendeu claramente aqui, o tempo inteiro a gente fala isso, que não existe fórmula, né? Que é a história do, se o meu desapego vem do medo, como que é? Se o desapego vem do medo do apego, isso não é liberdade, né? Isso é uma prisão que a gente está passando, que é um pouco do que a gente chama de a síndrome da alienação precoce, né? Então agora eu não posso mais ser apegado, então desapeguei. Não, porra nenhuma, mas estou apegado. Então a mesma coisa aqui, eu preciso olhar para esse processo, porque muitas vezes essa dor que eu vivo, essa respiração desordenada, ou essa respiração que me põe travado muitas vezes, eu tenho um ganho nisso. Né? E sair desse modelo não é algo tão simples assim. Né? E se eu saio, se eu forço a saída dele sem consciência novamente, né, eu vou entrar num outro processo, eu vou buscar uma outra fuga, eu vou buscar um outro momento de dor para eu ficar apegado a uma dor. Né? Então, eu acho que isso é importante olhar. Mas sim, eu acho que todos esses processos são passíveis de mudança, desde que eu queira, desde que eu compreenda, né, e trabalhe para isso, traga consciência para essas mudanças. Perdão, Bi, fala agora aí do seu coisa, a gente vai acabar aqui, senão não vou conseguir falar. Daqui a pouco eu caio. Não, de fazer um exercício, né, que tem muito a ver com aquilo que você estava falando da postura, né, dependendo da postura que você está, se você pensa em algo triste, você se coloca numa postura de mais depressão, fechando mais a sua caixa torácica, isso encurta a sua respiração e te leva para um estado mais introspectivo, mais triste, talvez. E pelo simples fato de você abrir a sua caixa torácica, né, mudar a sua postura, isso também já abre a sua respiração e também pode te tirar de um momento de dor ou te ajudar a sair de um momento de dor mais agudo. Mudando a sua postura, ajuda a sua respiração. E aí, para mim, tem muito a ver com esse exercício que eu queria passar. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, vou colocar minha cadeira um pouco mais para trás, mas acho que vocês vão entender. Colocar uma mão no peito, a outra mão lá embaixo no abdômen, perto do chakra sexual, lá abaixo do umbigo. É para fazer? Vamos fazendo. Colocar uma mão no peito, outra mão lá embaixo, na altura do umbigo, um pouquinho para baixo, e imaginar o corpo, o seu tronco, como um copo d'água. E aí vai a respiração, o ar vai ser a água. Aonde que vai encher primeiro? Vai encher primeiro lá embaixo, na mão lá de baixo. É lá que você vai levar o ar primeiro. Então você enche o seu abdômen todo de ar e vai subindo com o ar até o seu peito. E na hora de esvaziar, esvazia primeiro o peito e depois a barriga lá embaixo. Talvez seja um pouco desconfortável, mas tenta aí de novo. Inspira na barriga, enche a barriga de ar, vem para o peito, solta o ar do peito e solta o ar da barriga. E se a gente faz esse tipo de inspiração, esse tipo de respiração, alguns ciclos, não precisam ser muitos, mas consciente e colocando uma intenção, você vai percebendo, a gente brinca que dá até um baratinho, talvez. Se você não está acostumado, pode até dar um baratinho. No primeiro, a cara do Sérgio é ótima. Você vai percebendo isso. Então, convite vamos fazer isso 1 ou 2 vezes por dia, na hora que você acorda, senta na sua cama, faz uns 3 ciclos dessa respiração e coloca uma intenção nessa respiração. Você pode fazer de gratidão, você pode desejar que o seu dia seja produtivo, de repente você tem algo importante naquele dia, e leva essa intenção desse momento de respiração para isso que você vai realizar. Na hora de dormir, uma intenção de um bom sono, de um refazimento, de uma gratidão por mais um dia tão legal,
ou talvez um dia não tão legal, mas que pode ter te trazido um monte de insights ou possibilidades de aprender como fazer algo de uma forma mais ecológica, de uma forma menos violenta para você. A respiração traz esse tipo... Eu vendo aqui o Sérgio respirar e vendo as respostas de vocês aqui, eu fico inteira arrepiada. O quanto isso é poderoso na vida da gente. Né? O sorriso no rosto, como disse a Andréia, que também ajuda. Trazer um sorriso, uma leveza para a sua respiração, né? Trazer essa intenção mesmo. Por que você está respirando? O que você está respirando nesse momento? Pode ser algo desagradável? Pode. E você pode transformar esse algo desagradável em algo menos incômodo, talvez. Né? Trazer mais consciência para aquilo que você está atravessando, para os desafios que a vida está te trazendo nesse momento. Enfim, fica aqui o desafio para fazer isso alguns dias, e eu pelo menos ficaria, e tenho certeza que o Sérgio pode responder agora, mas já respondo meio por ele, que a gente ficaria bem feliz de ter respostas das pessoas, do quanto tem sido, de como tem sido essa experiência. Faz isso algumas vezes, e depois compartilha com a gente nas redes sociais, como tem sido para você, e se for possível, diz pra gente se a gente pode publicar também essa resposta, acho que vai ser bacana para as pessoas que estão acompanhando, verem o resultado dos colegas que estão aqui junto. Deixa eu colocar aqui uma coisa que o André Pacheco, lembra do André Pacheco? Oi, André, eu gravo um áudio para você, amigo. Só para ele? Eu gravo um particular no WhatsApp. Vai causar inveja nas pessoas aqui. André Pacheco, amigaço lá de Floripa. Nem sei se ele está em Floripa, acho que ele estava fora de Floripa. Hoje eu conversei com ele. E ele falou assim, a Bi poderia com esse vozeirão gravar uma meditação, é isso que ele falou? É meditação que ele falou, Bianca? Ele falou um áudio, mas já me pediram para gravar meditação, que minha voz dá sono. Eu falei, eita. Aí eu falei que você tinha sucesso para outras coisas, né? Mas aí é uma outra entonação, né, Sérgio? Mas tudo bem, o vozeirão é o mesmo, né? O vozeirão é o mesmo. Poderia ser uma outra coisa. Eu acho que seria mais lucrativo, né, com mais apelo comercial, eu acho. Eu acho que você poderia ficar rica, né? Gravando essas outras coisas aí. Vou criar dois canais no Spotify, um sério e o outro lado B. Eu acho que o lado B vai ser melhor do que o sério. Não que o sério seja ruim, mas o lado B vai ter um apelo mais assim, né? Sem contar que a respiração vai ser importante nessa hora. Muito! A respiração acho que vai ser bem, né? Notório, talvez, para algumas pessoas. André causando, quem entrou aqui para causar. O que é? O André entrou para causar. Com certeza, é para isso que servem os amigos. Mas é isso, eu acho que a parte mais importante disso tudo, assim, né? É uma coisa que a gente fala muito no Namastê, a gente fala muito isso desde que eu fiz o meu processo de renascimento, né, onde eu aprendi a importância da respiração consciente, né? Quando eu fiz a formação em practitioner também, ficou um pouco antes disso, mas quando a gente falava assim, respira. A gente sempre fala isso, né? Processo de emoção muito tenso, por exemplo, vai, respira, volta a sua respiração, porque quando você volta a respirar, você volta ao equilíbrio, né? A gente perde a nossa respiração, insisto sempre nisso, então voltar ao equilíbrio significa voltar primeiro à sua respiração, se dar conta dela, né? Eu tenho N exemplos aqui, em consultório, né? Mesmo no Namastê, quando as pessoas estavam muito mal, assim, e tudo que a gente fala ok, então respira agora, né? E muita gente respira junto para trazer essa respiração, porque eu preciso tirar a pessoa daquele estado interno, que a respiração está demonstrando que está um estado interno alterado. Não vou pôr nem bom e nem ruim, apenas um estado interno alterado. E quando eu trago, a gente traz consciência para a respiração, é a hora que a gente vai começar a olhar para esse processo com um pouco mais de discernimento, um pouco mais de consciência para tudo. Então a respiração, para mim, ela é fundamental nisso, né? Da gente buscar esse equilíbrio mesmo, né? E para mim, tudo isso que a Andréia, né, do Respirar e Relaxar, está auxiliando a gente aqui, como que essa respiração traz todo
tudo que é importante para a gente viver uma vida plena, né? Plena, uma vida em equilíbrio mesmo, emocional, né? Essa respiração vai trazer. Tem um texto que Vitor Hugo, eu não vou lembrar do texto, chama-se Desejos. Tem uma hora que ele fala assim, né? O riso diário é bom, mas o riso constante é insonso, né? Então, aquelas pessoas que riem demais, né? Então, essa respiração, muitas vezes, né? Que vem através de uma respiração, de um riso exagerado, ele é besta, né? Então, trazer essa consciência para a respiração, só que fazer uma analogia aqui, muitas vezes a gente está feliz, alegre, respirando, porque quando você está alegre, você busca esse ar, né? E muitas vezes é só um exagero, né? E tudo para mim que é exagero é sempre questionável. Então, essa respiração equilibrada, o riso, a gargalhada, ela é bacana, mas ela tem que ter um equilíbrio também nisso, para trazer essa consciência para nós. E tudo para mim, tudo isso, quando eu estou em equilíbrio, eu diria que o meu estado emocional está equilibrado, e aí eu estou curando a minha alma, né? Muitas vezes não dá para curar algumas questões físicas, não dá, mas dá para curar a alma, e quando a minha alma está bem, possivelmente a gente vai estar bem também. Então, acho que esse exercício que a Bianca propôs, né, de trazer consciência para a respiração, acho que é muito importante, né? As meditações falam disso, Osho fala disso nas meditações dele, né? Ele fala que 3 coisas são importantes, né? Respiração, som e movimento, mas a respiração está lá presente. A yoga fala em respiração, todas as outras meditações, né, fala, pegue uma postura, né, agora respire, preste atenção na sua respiração, perceba o ar entrando, o ar saindo. Não somos nós que estamos aqui inventando a roda, falando, respira que é legal. A gente só está usando algo que e é o muito quanto presente. as atividades físicas trazem também de um desafio respiratório e que pode trazer muita cura, né, no sentido de ampliar a sua capacidade respiratória, ampliar a sua consciência, como que você respira quando você está cansado, quando você está em repouso, quanto tempo você demora de um lugar para o outro, trazendo de novo a Aline e a Geni, que já não está aqui, né, mas para a conversa, o quanto uma atividade física pode fazer uma alteração importante nesse padrão respiratório e talvez te ajudar nesse processo. E o que a gente já falou aqui sobre a importância de atividade física, não é uma única atividade física, é qualquer uma, aquela que o seu corpo aceitar, aquela que o seu corpo se sentir confortável, que seu coração falar assim, eu tenho prazer aqui no que eu estou fazendo. Pouco importa se é uma dança, pouco importa se é yoga, pilates, enfim, mas uma caminhada em volta do quarteirão, mas também trazer essa consciência respiratória para quando você está movimentando o seu corpo e o quanto o corpo pode trazer de uma capacidade maior de inspiração e expiração para você se perceber melhor. Naturalmente, né, acho que a atividade física, aspas, te obriga a respirar melhor, né? Ou pelo menos te obriga a trazer esse oxigênio, naturalmente, né? Porque não importa, né? Eu gosto da atividade aeróbica, eu gosto da corrida, apesar que eu estou podendo correr, mas não tem tempo que eu não consigo correr mais por conta de uma lesão no joelho. Mas mesmo puxando ferro, né? Tem algumas atividades assim que cansam muito, então naturalmente você faz um esforço, você precisa puxar ar, ou seja, você está respirando de uma maneira consciente, né? Pelo menos por uma necessidade. Isso muda a sua postura corporal, isso muda seu estado interno, isso muda tudo. Então, uma atividade física é um bom auxílio disso, sem contar que quando você respira, você traz toda a oxigenação, oxigênio no cérebro, né? A sua mente sai daquele lugar, né? Todas as partes do seu corpo são banhadas por mais cargas de O2, de oxigênio, que é extremamente importante para a gente viver, né? Enfim, todos os benefícios aqui de uma respiração. Eu estava hoje na aula de balé e a professora pediu para que eu ficasse numa posição com uma perna estendida na barra, postura de bailarina, nananã, e daqui a pouco ela vira e fala assim, tá bom, eleva os braços na 5ª posição, elevê, que era para ficar na meia ponta no único pé que estava no chão. E você está me zoando.
Ela falou, e eu percebi, ela estava ali me auxiliando, e eu percebi que na hora que eu consegui colocar a minha respiração de uma forma consciente, de uma forma centrada, e eu consegui equilibrar a minha respiração, ela conseguiu me soltar e eu fiquei na posição que ela estava pedindo para que eu ficasse. Então a respiração traz equilíbrio, foi aquilo que me deixou só na pontinha do pé, apoiada somente na pontinha de um pé, equilibrada durante um período. Então, a respiração também foco nesse equilíbrio. Estamos prestes a terminar nossa live. Estamos acabando, vamos só fechando aqui, senão da outra vez acabou, subiu. Tchau, acabou. Fechando aqui. Bom, antes de mais nada, assim, olha, gratidão para todo mundo aqui, que puta, foi, acho que um monte de compartilhar aqui, de coisas, a gente não conseguiu ler todos, não dá, assim, a gente não tem essa habilidade toda, mas gratidão a todos aí que entraram aqui. O Richard estava aí também lá de Fortaleza, lá, estava presente aqui com a gente também. Acho que é o Flávio Moraes, lá de Caraguá, também estava aqui com a gente, Ilhabela. Gratidão a todos vocês pela presença aqui, tá bom? Namastê, amanhã eu estou indo para Mossoró, se alguém é de Mossoró, da região de Fortaleza também, que a gente vai fazer em Capuí, que é Ceará, apesar do nome de ser em Mossoró, Rio Grande do Norte, né? Rio Grande do Norte, Mossoró. Mossoró já é a primeira cidade do Rio Grande do Norte. Eu estou indo para lá amanhã e vou fazer Namastê lá em Capuí, nos dias 18, 19 e 20. E semana que vem, Namastê aqui em Extremas, dias 25, 26 e 27. Temos vagas ainda, bastante vagas ainda. Se você tem o desejo de conhecer, vai lá. Se você já fez, esse programa também para voltar, é sempre uma experiência bacana voltar lá para o Namastê. E em novembro nós temos o Namastê 2, 14, 15, 16 e 17, um encontro com o Ego, então vai ser um encontro bem legal também. E lá nós vamos fazer spoiler do filme Coringa, o Coringa. Não vamos fazer spoiler do Coringa porque tem muito de ego a falar sobre o Coringa. É isso aí. Tem algum recado aí? Não, essa semana tá sossegado. Falaremos sobre constelação no próximo Para Pensar. Então, o próximo Para Pensar, nós voltamos para quarta-feira. Deixa eu ver só a agenda aqui. Hoje é dia 29, dia 30, é isso? Dia 30? 30? Dia 30. Fechado. Beleza? Dia 30, então, de outubro. O próximo webinário Para Pensar aqui na live do Instagram. Alguma coisa? Não, é isso. É isso aí? É isso aí, galera. Então, gratidão a todos. Gratidão a cada um de vocês aí pela presença. Batemos um recorde hoje aqui, acho que na live. Chegamos a bater 35 pessoas aqui simultaneamente, mas saíram depois. Ficamos na média dos 27, 28. Foi muito bom. Gratidão, Bi. Gratidão a todos. Foi demais, gente. Beijo para todo mundo. Nos vemos em breve. Sérgio, boa viagem. Mande beijo para as minhas amigas de lá. Gratidão a todos. Namastê. Até mais.